A quarta? A quarta é o princípio do ritmo, que é o princípio do pêndulo. Imagine que você tem aqui um pêndulo, você puxa ele para um lado, quando você solta, a tendência é ele ir para o outro lado, numa mesma distância. Imagine que você puxou ele para cá, uma distância x. Quando ele vai para o outro lado, ele vai x também. Ou seja, a oscilação para um lado e para o outro é equivalente. Isso diz, por exemplo, se você tem um excesso de euforia, é provável que do outro dia você tenha um excesso de tristeza que seja correspondente. Os excessos são mais ou menos equilibrados. Então, se o homem não quer que o seu pêndulo no dia seguinte vá para um extremo oposto, que ele procure um meio termo mais sereno, mais equilibrado, porque os extremos se compensam. E dentro do ritmo ele vai falar também a respeito da neutralização. O que é a neutralização? Como é que você fica acima das polaridades do mundo? Eu sempre uso o exemplo das crianças brigando por um brinquedo. Tá. Uma criança brigando com a outra, puxando o ursinho. Quando é que você pode neutralizar esse conflito? Quando você não deseja mais o ursinho. Quando você superou essa necessidade de experiência, você pode ir lá e equilibrar esse conflito. Tá? Você subiu um degrau do ponto de vista de consciência. Aquele ursinho, não, eu não preciso daquele ursinho, então eu estou tão isento daquela lá que eu consigo definir essa situação. Eu consigo equilibrar. Se eu estivesse envolvido emocionalmente com aquele ursinho, eu não Seriam conseguia. 3 brigando pelo ursinho. Exatamente. E assim vai. Digamos que esse pai brigue com outro pai. Esses 2 pais que estão brigando para saber quem é que educa as crianças, estabelece aqui um outro conflito, em outro patamar. Aí vem o avô e diz, que é isso, vocês estão brigando à toa, rapazes. Os 2 querem o bem das crianças, seja um outro nível de consciência, já não precisa mais de autoafirmação como pai melhor da vizinhança. Tá? E por aí vai, esse avô pode brigar com outro avô também, e alguém que tem uma consciência um pouco mais elevada pode neutralizar esses conflitos. Ou seja, quanto mais a nossa consciência sobe, amadurece, mais você está habilitado a harmonizar os conflitos que estão abaixo de você. Entendi. Entende? Então, se a gente tem muitos conflitos no mundo e não nos sentimos habilitados a interferir de maneira positiva neles, é porque a nossa consciência não os superou. Se superasse, nós teríamos uma habilidade para conciliar os conflitos todos do mundo. Exato.